Olá, boa noite. Nós vamos iniciar um evangelho desta quarta-feira, agora às 8 horas, aguardando uns minutinhos para a gente poder começar, né? Faltam 5 para as 8 no meu relógio, mas já entrando aqui com vocês, puderem me dizer se estão vendo bem, se tá ok, se conseguem me ouvir, né? Me ouvir é mais importante que me ver. Se puderem dar um ok para eu poder ver aqui se está tudo ok com o som. Nós vamos fazer então o evangelho do nosso grupo espírita André Luiz, que acontece todas as quartas-feiras às 8 horas, aqui pelo Facebook, com essa transmissão ao vivo. E aos domingos nós estamos tendo as palestras presenciais, também às 8 horas, e também com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Boa noite, Ellen. Se puderem dar um ok, se estão me vendo, se estão me ouvindo. Daqui uns minutinhos eu começo com o Evangelho. Hoje nós vamos estudar o capítulo 19. Vamos fazer um estudo. Deixa eu verificar aqui o horário. Faltam 4 minutos. Nós vamos aguardar que outras pessoas possam entrar também. Vamos manter o horário. Então, boa noite para todos vocês que estão entrando e que vão ficar em sintonia aqui, participando com a gente, ouvindo essas mensagens, as mensagens do Mestre Jesus, que eu vou tentar transmitir para vocês pelo nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 19. Então, quem tiver o livro, quem tiver o Evangelho, podem abrir no capítulo 19. Não vou dizer a página, porque cada edição tem uma página. O meu livro, que é esse aqui, essa versão, então o capítulo 19 está na página 243. Esse capítulo é muito significativo, ele é aquele da fé que transporta montanhas. Nós vamos comentar sobre o poder da fé, sobre os 5 primeiros itens dele. Então, se alguém puder, né, quem está acompanhando, se quiser abrir o Evangelho, se não tiver o Evangelho, também pode acompanhar a leitura aqui. Nós vamos fazer a leitura dessa primeira parte e depois nós vamos fazer os comentários que existem no livro, né, porque esse livro, o Evangelho, já tem comentários nele, né? Obrigada, Margarete, por dizer que a imagem e o som estão bons. É bom a gente saber, né? Eu ultimamente tenho transmitido pelo celular porque sai melhor do que pelo computador, mesmo sem fone e tudo. E eu não sei porque na visualização do celular eu consigo ver as mensagens. No computador eu ficava meio no ar, eu não sabia se estava transmitindo ou não, tá? Então, vamos aguardar mais uns minutinhos e eu já faço a leitura. Faltam 2 minutos, pelo menos pelo meu. Toda vez que eu bato a mão aqui, ele balança o celular. Então, peço a vocês para irem se concentrando, para ficarem num ambiente tranquilo, num ambiente sem muitos ruídos, porque a gente sabe que a casa da gente é cheia de ruídos, né? Então, para a gente conseguir se concentrar, assim como quando a gente faz no Evangelho no lar, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, né? Colocar aquela toalha branca, a jarra, os copos d'água. E assim, antes de começar o Evangelho, que a gente respire profundamente. A gente não respira, né? Então a gente tem que respirar. A gente respira assim automaticamente, mas a gente às vezes precisa pensar na respiração. Então a gente se acalmar, né? Dar aquela inspirada e depois aquela expirada, né? Pra gente ir sentindo essas energias que fluem no corpo da gente, pra gente ir sentindo as energias do ambiente, que sempre tem a espiritualidade presente, né? Os nossos espíritos protetores, os momentos de evangelho, seja aqui, do evangelho do Geal, seja no evangelho no lar, na nossa casa, a gente está sempre com eles ao nosso redor. Então nós precisamos fazer uma vibração, para ter essa sensação positiva, né? Então vamos lá. Então, acalmando os nossos ânimos, nós vamos agora fazer uma prece inicial. Então vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, aos espíritos protetores do Grupo Espírita André Luiz, a toda a espiritualidade que nos protege nas nossas casas, os nossos familiares,
que possamos receber essas bênçãos, esses bálsamos de energias positivas, de fluidos que vão alimentar o nosso corpo com boas energias, que possamos estar em comunhão uns com os outros para um planeta melhor, para uma cidade melhor, para que possamos todos ter mais alegrias, menos tristezas, mais saúde e mais paz. Então vamos agora abrir, quem tem o livro, né, o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. O poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Então isso está em Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 19. Então está transcrito aqui no Evangelho. Vamos ver qual que é o comentário. Então, é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer, quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, o que Jesus nos traz com essa mensagem aqui? Vocês desculpem que minha cachorra tá latindo. Falei da tranquilidade do ambiente, mas ela tá latindo. Bom, então é o seguinte, na verdade essa questão de transportar a montanha, obviamente não é uma questão física. O que Jesus quis dizer aqui? Quis dizer no sentido figurado, né? Como muito do que ele dizia. Então não é que se a gente tiver fé, a gente vai transportar uma montanha de um lado para o outro. Quando eu era criança, acho que todas as crianças quando ouvem isso, falam: nossa, mas como é que transporta a montanha? Na verdade, o sentido aqui é o poder da fé em realizar coisas, né? Se a gente tiver fé, se a gente tiver perseverança, a gente consegue muita coisa. Por isso que Jesus falou: ó homens de pouca fé. Falou para os próprios apóstolos dele, né? Para os discípulos. Disse que eles não tinham fé, por isso que eles não conseguiram fazer a cura. Às vezes é difícil a gente ter fé, eu confesso. E a fé, isso é uma opinião minha, parece que é muito pessoal. Tem pessoas que conseguem mais ter fé, outras já são mais incrédulas. De toda forma, o que nós precisamos ter são duas coisas juntas: a fé e a ação. Não adianta só a oração sem a ação. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos ter fé,
mas também ter humildade de que muitas vezes o que nós desejamos não é o nosso melhor naquele momento. Eu sempre falo isso no Evangelho, sempre que os capítulos me tocam aqui, né, me cabem, eu sempre entro nessa questão. A gente pode ter fé, pode ter muita força de pensamento, pode orar muito, mas de repente para o que a gente está pedindo não é o momento. Então a gente tem que ter essa humildade para compreender que nem sempre o que nós queremos é o melhor para nós, né? E maiores são os desígnios de Deus, tá? Mas assim, o sentido dessa parte aqui do Evangelho de Mateus é este, de ter fé, que em geral as pessoas têm pouca fé, até mesmo os discípulos de Jesus, né? Uma pessoa que tinha muita fé era Paulo. Eu tô lendo um livro maravilhoso agora, até recomendo a vocês, que é o Paulo e Estevão. Há muito tempo que eu queria ler, mas a gente vai fazendo outras leituras. É um livro belíssimo e tem muito a ver com esse tema aqui da fé. Paulo, né, depois que se converteu, né, que é o chamado convertido de Damasco, que era Saulo e se converteu a Paulo, que nada mais é, né, do que, ou ninguém mais é do que o Paulo, que é o nome do nosso estado, né, o Santo São Paulo, que é o nome da cidade, São Paulo, que é o nome do nosso estado. E é uma personalidade belíssima da história do cristianismo, que não conviveu com Cristo, é posterior a Cristo, mas que levou a mensagem dele de uma forma assim, com muita fé. Com muita fé. Então, para quem quiser entender sobre fé, conhecer o que é fé, leiam Paulo e Estevão, que é uma história belíssima. É uma leitura assim, que engrandece muito qualquer cristão, não só os espíritas. Então vamos para o item 3. No tracepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesma. Então, aqui dizendo, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Isso mesmo, calma. A gente tem que ter fé e esperar. Não que a gente não tenha que realizar. Eu estava comentando com vocês já de início. A gente tem que ter ação, não é só oração. A gente tem que unir. Hoje eu estava assistindo de uma casa espírita de Minas Gerais, os comentários a respeito disso. E uma senhora que chegou lá na casa deles e dizia que rezava, era muito católica, rezava, e estava assim, sem emprego, não tinha condição, estava numa situação muito ruim financeira. Aí quem a atendeu lá no centro, né, que é quem está contando essa história que eu assisti hoje, que eu ouvi hoje, eu disse para ela: a senhora pode parar de rezar. Não é para ficar rezando desse tanto. A senhora faz oração, mas a senhora também tem que ter ação. Então, isso é verdade. Não é a gente ficar sentado, parado, esperando. A gente tem fé, a gente ora, isso é sempre muito bom. Confiança nos desígnios divinos e também ação. São as duas coisas que a gente precisa. Agora, tranquilidade. Não pode ser aquela fé afoita. A gente, né, principalmente o homem moderno, né, a humanidade agora, a gente é muito ansioso, né? Não tá todo mundo aí desesperado para tomar a vacina, é uma ansiedade que a gente tem, né? Quem sabe, é o Pai que sabe qual é o momento. Vai chegar o nosso momento, né? Então a gente tem que ter uma certa tranquilidade. E isso a gente consegue, né, com o tempo, né, vai se acalmando. Eu ainda sou jovem, né?
Mas eu melhorei muito, eu era muito mais afoita do que eu sou. Isso a doutrina espírita ajuda muito. Então a gente tem que ter essa tranquilidade, essa confiança, essa leveza, essa calma. Senão a vida se torna muito difícil, né? Bom, item 4. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. Então, não é porque você tem fé que você tem a certeza que aquilo vai acontecer com você. Você não pode ter essa presunção, né? É o que eu estava falando desde o começo. A gente não pode ter essa presunção. A gente tem fé, mas acima de tudo a gente tem a aceitação. A gente tem que aceitar os desígnios divinos. Então a gente faz a nossa parte, orando e agindo, mas não com a presunção de que porque eu quero aquilo, eu vou conseguir. Muitas vezes não é ainda o meu destino, né? Ainda precisa de um tempo. Se é que um dia vai acontecer aquilo que eu peço. Então, a gente tem que ter essa humildade, né? A fé não é presunção, fé não se liga à presunção nem à violência. Imagina tantas pessoas, né? Tantos povos que lutaram pela fé, que mataram, que agrediram, né? Os católicos fizeram isso nas cruzadas, né? Os cristãos, os muçulmanos fizeram, acho que muitas religiões fizeram isso, muitos povos fizeram isso, em nome da fé. Onde já se viu a fé se ligar à violência, a fé se ligar à imposição? A fé não se liga a nada disso. A fé se liga à elevação de pensamento, a fé se liga à tranquilidade, à calmaria, à resignação, à aceitação e ao trabalho digno, não à violência, à imposição. E no item 5, o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Essa parte final aqui é belíssima, é uma explicação muito clara. Jesus chegou e curou aquele que os apóstolos não estavam conseguindo curar. Ali fala que ele expulsou o demônio, poderia ter ali um espírito obsediando, alguma coisa assim, né? Vocês sabem que essa linguagem é antiga. Mas o que é importante a gente entender aqui é essa aliança maravilhosa do poder fluídico, né? Desse fluido dessa capacidade de manipular os fluidos que muitas pessoas têm, aliadas à fé. Então não adianta você ter só uma coisa ou ter só outra, né? Então um espírito que tenha essa capacidade de lidar com os fluidos, que tem esse magnetismo, como Jesus, que foi o maior magnetizador da história, Paulo de Tarso, Paulo tinha um poder de cura maravilhoso, porque ele tinha uma fé inabalável e tinha essa mediunidade, esse poder de manipular os fluidos. Então ele curava por todas as partes. É lindo ler isso no livro. Assim, não se detalha tanto, o livro não detalha muito as curas dele, assim, não se detém muito, mas em várias passagens a gente lê das curas que ele fez. Isso que era tido como um milagre, mas a gente sabe que isso é poder da fé aliado à manipulação dos fluidos.
que os médiums, muitos médiums de cura, os magnetizadores têm essa capacidade. Então é muito lindo esse final aqui, né? Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, tá vendo? A um grande poder fluídico normal. O poder fluídico não é anormal. É isso que é belo no Espiritismo. Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada. Porque não tem milagre. Não é milagre isso. Isso é a união de um poder natural, né, um poder fluídico normal, a uma fé ardente. Então pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Então era isso que eu queria comentar com vocês, que nós todos possamos ficar bem, que possamos ter bastante fé, né? A fé também é um exercício. A gente precisa, tem pessoas que naturalmente conseguem ter fé, outras pessoas são muito incrédulas. E eu acho que o Espiritismo nos ajuda muito, porque como é uma fé raciocinada, a gente ao mesmo tempo que crê no Pai e que se entrega aos seus desígnios, a gente entende o que acontece conosco, o que acontece com o planeta, a gente tem mais aceitação, porque a gente estuda, é o que eu sempre falo, leiam os livros da codificação, leiam o Evangelho, leiam o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênesis, o céu e o inferno tem explicações assim, incríveis, todos os livros da codificação. Então, é por isso que a fé é raciocinada, a gente encara muitas coisas como alegorias, por exemplo, das coisas da Bíblia, não são para ser lidas ao pé da letra, né? São representações, são alegorias. E diversas passagens que você não pode interpretar ao pé da letra. E Kardec nos explica tudo com muita clareza. Tá? Então vamos aliar sempre esse poder da fé, a nossa capacidade magnífica de compreensão e de raciocínio. Então vamos agora terminar silenciando, né, nos acalmando, silenciando assim o corpo físico, respirando, pedindo ao Pai que nos proteja, que nos abençoe, que nos dê sempre muita luz, que nos dê bastante saúde, que ajude nossos governantes a terem mais discernimento nas suas ações, nas suas realizações, que possamos todos passar por esta fase pensando positivamente, esperando sempre o bem que há de vir pela frente. Que assim seja. Fiquem com Deus e até a próxima.